O que exatamente é a teoria dos trimestres? Bem, neste vídeo vou explicar exatamente de maneira muito simples o que é, qual a teoria por trás disso, como planejo usá-lo na minha estratégia atual, o que é o mais importante, as coisas que você precisa entender sobre isso e também alguns exemplos ao vivo no gráfico com um bônus no final. Então, certifique-se de ficar até o final deste vídeo, porque você realmente não quer perder nada, pois tudo está conectado. Se você perder algo, você não vai ser capaz de entender completamente. Então, antes de começarmos, quero dar todos os créditos ao Trader Day, o estudante da ICT, a lenda que criou esse conceito. Ele postou o vídeo, uma introdução ao trimestral. Há um mês atrás eu estudei essa teoria e assisti a isso. Eu estudei e quero ter certeza de que todos vocês entendam, pois algumas pessoas nas minhas mensagens diretas estavam como: eu não entendo completamente a verdadeira abertura. O que é isso? Como você pode usar a teoria trimestral na sua estratégia existente? Então vou explicar isso agora, mas vou colocar um link para o vídeo original na descrição, então não esqueça de conferir. Dito isso, vamos direto ao ponto. Ok, então a teoria dos trimestres, o nome já diz, na verdade o tempo deve ser dividido em trimestres. Bem, para entender isso, também precisamos entender que o preço é fractal. Isso significa que tudo o que acontece em um intervalo de tempo maior também pode ser visto em um intervalo de tempo mais curto. Tudo o que acontece em um intervalo de tempo baixo também pode ser visto em um intervalo de tempo alto. E basicamente tudo está dentro um do outro, certo? E para levar isso para a teoria trimestral, começando pelo ciclo anual, temos 4 trimestres. O primeiro trimestre é de janeiro a março, isso é o primeiro trimestre. Depois temos de abril a junho, isso é o segundo trimestre. De julho a setembro é o terceiro trimestre. E de outubro a dezembro é o quarto. 4. Então temos o ciclo mensal, como eu disse, os fractais do Bryce. Então anualmente temos 4 trimestres. Em cada trimestre também temos 4 subdivisões. É isso que quero dizer com preço é fractal. Então, cada mês também é dividido para trimestres. Isso se chama ciclo mensal. Vamos ver. Janeiro, por exemplo, é dividido em 4 trimestres baseados nas semanas. Então, vamos dizer que 3 de janeiro cai num domingo e basicamente o começo da semana ainda está em dezembro. Então, essa semana pode ser usada para a teoria trimestral. Usamos apenas semana completa. Então, basicamente, a próxima semana completa, em 4 de janeiro, é basicamente o primeiro trimestre do ciclo mensal de janeiro. Então, temos 4 trimestres dentro de um mês, mas também dentro de uma semana. Como eu disse, o preço está flutuando. Também temos 4 trimestres. O primeiro trimestre é segunda-feira, o segundo trimestre é terça-feira. O terceiro trimestre é quarta-feira e o quarto é domingo. O trimestre é quinta-feira. E agora você vai me perguntar sobre sexta, sábado e domingo. Ok, então primeiramente, sábado e domingo não são dias de negociação, mas e a sexta-feira? Bem, então a sexta-feira basicamente não está incluída. O ciclo semanal. Não me pergunte por que na teoria diz que não está incluído, porque tem sua própria especificidade, função. Não se preocupe demais com isso. Não é importante. Mais importante é que dentro de um ciclo semanal também temos ciclo diário. Então, cada dia temos 4 sessões, certo? Temos sessão da Ásia, sessão de Londres, sessão de Nova York e sessão da tarde. Para 1, 2, 3, 3 e 4. E basicamente cada sessão é de 6 horas, certo? 6 vezes 4 são 24 horas ou um dia. Ok, então agora chegamos à coisa mais importante. Basicamente você pode ignorar o anual, mensal, semanal e ciclo diário, porque a coisa mais importante que você precisa saber é os ciclos de 90 minutos, porque isso é algo que uso na minha estratégia existente e basicamente a coisa mais importante que você deveria utilizar. Teoria trimestral. Então é chamada de ciclos de 90 minutos porque cada sessão é dividida. Assim como eu disse, precioso fractal, em 4 trimestres. Então, uma sessão equivale a 6 horas. Então, 6 horas divididas por 4 é de 90 minutos. Então, é por isso que isso é chamado de ciclo de 90 minutos. Temos 4 trimestres dentro de cada sessão. Isso é a coisa mais importante. Você precisa entender. Temos Ásia, Londres e sessão de Nova York, NPM. Anote isso ou tire uma captura de tela. Isso é o mais importante. Certifique-se de que seu gráfico de training view, sir, o Power esteja configurado para o horário de Nova York, pois esses horários são baseados nisso. Fuso horário de Nova York. Então eu disse que nós temos Ásia, Londres, Nova York e sessão da tarde, cada uma dividida em 4 trimestres que duram 90 minutos cada, certo? 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Terceiro trimestre, quarto trimestre, assim por diante para Londres, Nova York e sessão. Então, como podemos usar isso? É anexar uma acumulação, uma manipulação, uma distribuição ou uma reversão de tendência. Continuação disso. Então, cada trimestre basicamente tem um AMNO 16 vezes D ou X, como está escrito bem aqui. Então, vamos pegar Nova York. Para este exemplo, o primeiro período, os primeiros 90 minutos de Nova York.
é das 6 às 7h30. Isso é o primeiro período aqui, então se a ação do preço durante esse tempo estiver acumulando, então você pode esperar os próximos 90 minutos das 7h30 às 9 da noite. Para manipular, então o terceiro trimestre seria a distribuição, então o quarto trimestre seria a reversão de tendência ou continuação. Então X basicamente significa reversão de tendência ou continuação. Bem, agora vamos dizer que de 6 às 7h30 na sessão de Nova York não foi uma acumulação, mas sim uma reversão ou continuação de tendência. Bem, então você pode esperar o fofo das 7h30 às 9 para ser 6% seria a manipulação e então, por último, quarto período seria a distribuição. Agora, a única coisa que você precisa fazer é basicamente ter esses tempos em uma folha de papel ao seu lado, enquanto você negocia uma sessão. E se o primeiro trimestre é acumulação, então vocês usam a MDX para os próximos trimestres. Se o primeiro trimestre da sessão for uma reversão de tendência ou uma continuação, então pode ser um Shame Allen. O padrão, agora pessoal, vocês precisam entender que isso não é extremamente preciso. Isso não acontece o tempo todo. Se você não tem uma estratégia e só usa isso, então não é grande coisa usar. Mas vou dizer que se você tem uma estratégia e isso é uma convergência extra que vai fazer sua negociação melhorar muito mesmo, porque melhorou para mim nas últimas semanas. Eu tive muitos bons negócios. Aplicando esses conceitos, a minha estratégia existente está realmente valendo a pena. Estudei esses conceitos e antes de irmos ao TradingView para mostrar alguns exemplos reais, quero lhe dar algumas últimas notas que são. Rotam que eu acho muito importante entender também, tempo. Primeiro de tudo, eu marquei o MD em relâmpago, basicamente. Porque isso também é referido como a zona mortal. Então, basicamente, das 7h30 até as 10h30 é a zona de perigo de Nova York, das 1h30 até as 4h30 é a zona de perigo de Nova York, é basicamente a zona de perigo de Londres. Você realmente quer evitar negociar durante a acumulação e apenas foquem na manipulação e distribuição. Por quê? Aqui é onde você pode pegar o melhores negociações. Bem, então agora você pode perguntar por que esses tempos são subjacentes? Bem, é porque isso é o verdadeiro. Abertura, isso é na verdade o mais importante sobre a teoria trimestral. A verdadeira abertura é sempre o preço inicial de Q2 de cada sessão e como podemos usá-lo é que só podemos vender a descoberto acima da verdadeira abertura e só podemos comprar a longo abaixo do verdadeiro aberto, e vou explicar isso agora mesmo. Então vamos aos exemplos de gráficos ao vivo. Então, antes de mais nada, eu disse a vocês que vocês simplesmente não podem usar isso sem qualquer outra estratégia. Então eu vou fazer minha análise agora sobre este par. Esta é uma negociação que eu fiz na segunda-feira. Basicamente o que estamos vendo aqui no YouTube, ou dólares, tudo bem. Parecemos muito otimistas porque caiu tanto. Nós fizemos uma quebra de estrutura aqui, outro topo mais alto, então eu espero que se forme aqui um fundo mais alto. Além disso, estamos dentro dessa grande lacuna de valor justo da quarta hora, então acredito que estamos muito otimistas, olhando apenas para o alto por muito tempo. Então eu fui ao minuto 15 da esquadro e basicamente procurei por um ponto de interesse. Então eu encontrei essa liquidez do lado vendedor bem aqui, logo acima deste bloco de ordem bem aqui. Este é o bloco de ordem, é aqui que a demanda entrou no mercado, então basicamente este é meu ponto de interesse e quero procurar posições de compra agora. Aqui. Então, o que acontece bem aqui? O que você está vendo aqui embaixo é o indicador de teoria trimestral. Você pode ir aos indicadores e usar o primeiro indicador por 2 graus. Isso vai basicamente exibir tudo os tempos teóricos trimestrais que discutimos. Então, basicamente, essas são as sessões, esses são os ciclos de 90 minutos. Então, estou esperando meu ponto de interesse ser atingido. Acerto. Vamos ver o que acontece. Certo, agora vamos usar o ciclo de 90 minutos para ver com o que estamos lidando. Então, isso é primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre e assim por diante até o 50º trimestre. Terceiro trimestre, quarto trimestre, desta é a sessão de Londres. Então, os 4 trimestres da sessão de Londres. O que estamos vendo no primeiro trimestre? Isto é a caixa Crate. O que estamos vendo no primeiro trimestre? Isso é uma acumulação, ou isso é uma reversão, ou continuação de tendência? Para mim, isso não é acumulação, isso é uma queda para o lado negativo. Então, isso é uma continuação ou substituição, reversão, não importa. Então, podemos esperar o próximo trimestre para será uma acumulação. Então, vamos ver se isso é verdade. Ah, sim, é isso mesmo. Temos uma acumulação bem aqui, bem dentro desse ponto de interesse, e perceba que não estou apenas usando isso sem qualquer outra estratégia. Isso está acontecendo dentro da minha zona de interesse para compras. Então temos o X, depois temos o A, em seguida precisamos ver o manipulação.
Então, vemos isso bem aqui, porque primeiro caímos e depois disparamos para cima. Então, temos a continuação, a acumulação. Este verde é a manipulação. Como você vê aqui, todo mundo começou a vender a descoberto porque viu uma ação de preço baixista, mas isso é manipulação se você quer lucrar. Se você usar a teoria trimestral corretamente como estratégia já existente que funciona, se você usar a teoria trimestral corretamente como estratégia já existente que funciona, então você vê que o último trimestre deve ser a distribuição, então a expansão, a grande movimentação, a sessão, e basicamente isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Temos queda. Todo mundo começou a apostar na queda, mas isso é só manipulação. Entrada perfeita antes de irmos em direção à distribuição, que é bem aqui. Então, como podemos usar o True Open para isso? Bom, isso é na sessão de Nova York, certo? Então, vamos ver o que é o True Open para a sessão de Nova York. São 7h30. Então, vamos para o gráfico. Certifique-se de que seu gráfico está ajustado para o fuso horário de Nova York. Isso é UTC-5 para mim. Vamos verificar o intervalo de 5 minutos, onde são 7h30. 7h30, certo? Aqui. Então, como eu disse, nós apenas queremos comprar abaixo da verdadeira abertura e só queremos vender a descoberto acima da verdadeira abertura. Então, este é o nível que nós queremos usar para a verdadeira abertura. Estamos otimistas sobre o dia, esperamos preços mais altos. Então, se você está otimista, se quer procurar por compras, precisamos comprar abaixo através da abertura. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Pessoal, temos uma continuação de tendência aqui, essa acumulação. Então, temos a manipulação que está acontecendo abaixo do verdadeiro aberto, que é a favor da teoria trimestral. Então podemos basicamente comprar aqui neste desconto na faixa de tempo curto e apenas mirar a liquidez do lado comprador. Então você vê que isso é XA. O padrão está se desenvolvendo perfeitamente e compramos abaixo da verdadeira abertura. Temos um ponto de interesse. Temos uma tendência em um intervalo de tempo maior e por isso que isso foi lindo. Agora, vamos para outro exemplo. Isso foi hoje, foi o IPC, mas na verdade é também como podemos usar a verdadeira. Nós sempre ganhamos abaixo da verdadeira abertura. Basicamente, eu estava otimista no dia. Marquei a verdadeira abertura, que é 7h30 na sessão de Nova York. E o que conseguimos durante o IPC? Não conseguimos nada. Mergulho abaixo da verdadeira abertura. E então, nós disparamos para cima. E agora você provavelmente está pensando, bem, isso é apenas sorte. Bem, apenas vá nos gráficos e confira você mesmo. Use esses tempos, use essas sessões, divida-os em quartos, marque a verdadeira abertura. Abrir, ver se é um MDX ou um Shamde. E veja por si mesmo. Não vou dizer que isso funciona sempre, mas você verá muitas e muitas vezes malhando perfeitamente. Agora, para te dar um último exemplo. Vamos aqui, certo? Então, digamos que estamos otimistas, certo? O quadro de tempo alto parece muito otimista, não quer pegar nenhuma reversão de tendência. O que temos aqui? Esta é a sessão de Londres, primeiro e segundo trimestre. Terceiro trimestre, quarto trimestre. O que o primeiro trimestre parece para vocês? Isso para mim, é apenas uma acumulação. Então, esperamos que a próxima seja um M de manipulação, porque estamos em um AM, o X, certo? Então, temos essa manipulação bem aqui? Bem, acho que sim, porque primeiro mergulhamos bem aqui. Bem aqui, do site. População, todos provavelmente começarão a vender a descoberto porque nós alcançou essa alta, mas na verdade não é relevante, porque estamos dentro dessa manipulação. O período de tempo maior é de alta. Sua própria análise é muito importante, pessoal. Não confiem apenas nisso. Mas o que vemos bem aqui é um M, e então a distribuição aqui no terceiro trimestre teve uma grande alta. Isso é basicamente a jogada desta sessão. Como você pode ver, o quarto trimestre então precisa ser um X, que significa reversão de tendência ou continuação. E é isso que está acontecendo aqui. É basicamente uma continuação do movimento anterior. Então também um muito bom exemplo, e neste caso isso foi um A e o X. Agora é com você, identifique isso nos gráficos. Meu conselho é, para usar com sua estratégia existente, estou usando como meus modelos de compra do formador de mercado, modelos de venda do formador de mercado, minha visão de longo prazo, minha tendência de longo prazo. Então, se você não sabe do que estou falando, eu fiz um tutorial completo sobre modelos de compra ou venda de formadores de mercado. Vou colocar um link aqui no topo. Então, certifique-se de conferir isso. Se você combinar a teoria trimestral à sua estratégia já existente, eu garanto que você tem boas operações no futuro. É para que tenham tirado algum valor deste vídeo. Se sim, um like e inscreva-se seriam apreciados. E como sempre, nos vemos no próximo. Peace!